Bom dia para quem chegou depois. Pode sim, as pessoas que estão falando que vão mandar, pode me mandar quando quiser, tá certo? Não sei quantos eu recebi, não sei quantos, mas olha só, agora a gente vai concentrar aqui, depois a gente vê sobre as coisas que chegaram ou não. Silêncio no chat agora. Peguem a apostila. A gente vai começar o nosso conteúdo. Peguem a apostila na página 59. Apostila, página 59. Só que vocês vão ficar bem atentos aqui. Todo mundo em silêncio, parando de digitar, parando de usar o chat agora, voltando a usar o chat somente quando tiver algum comentário ou pergunta. Ok? A gente vai trabalhar com um assunto hoje que eu preciso que vocês prestem atenção. Eu volto já já na Comenta 58, mas eu preciso explicar uma coisinha antes. A 58 eram questões mais pessoais, e a gente vai... São questões pessoais que a gente conversou sobre elas. E aí, a gente na 59 vai começar um assunto que eu vou passar antes aqui para vocês uma explicação, tá? Eu preparei um materialzinho aqui antes, para que quando a gente chegue lá no exercício da apostila, vocês entendam melhor. Então, acompanha aí, por favor. É preciso que esteja aparecendo para vocês o poema Desencanto, do Manuel Bandeira. Eu estou projetando o poema Desencanto, do Manuel Bandeira. Eu vou explicar uma coisa neste poema para quando a gente chegar lá na apostila ficar mais claro para vocês, tá certo? Olha só, o Desencanto é o título do poema. Daqui a pouco eu falo a página. Acompanha só aqui agora o Desencanto, do Manuel Bandeira. Todo mundo acompanhando na tela aí. Depois a gente volta para a apostila. Aí eu repito a página. Depois eu vou explicar por que tem esse trecho azul e depois o trecho vermelho. Vamos analisar o poema como um todo primeiro, tá certo? Acompanha aqui primeiro, se todo mundo me ouvindo e acompanhando comigo. Olha o que o Manuel Bandeira diz. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto, de choro. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Pois bem, olhem para esses dois versos que estão destacados, um em azul e outro em vermelho. Prestando atenção ali, prestando atenção nesses dois versos. Volta logo. Bem profundo, Ana Manuel Bandeira, é bem profundo. Este poema é bem profundo. Aí, olha, no versinho que está em azul, repara que ele faz uma comparação. Eu faço versos como quem chora. Ou seja, da mesma maneira que alguém está chorando, profundo, pesado, é a maneira como eu faço os meus versos.
Ele está fazendo uma comparação. Ele usa, inclusive, a palavra como, que é uma palavra que indica uma comparação. Este verso aqui, então, ele possui uma comparação. Comparação. Ele compara, atento para isso, todo mundo. Ele compara o jeito dele fazer versos com o jeito que alguém chora. Profundo isso. Reparem que momento aqui. Repara que no verso em vermelho, meu verso é sangue. Reparem bem, acompanhem ali. Ele continua fazendo uma comparação. Meu verso é igual o sangue. Meu verso é como um sangue. Mas repara que ele não usa nenhuma palavrinha para comparar. Ele não usa o como. Ele não fala, meu verso é como o sangue. Ele faz uma comparação indireta. Indireta. Essa comparação indireta é chamada de metáfora. Metáfora. Então, vejam bem, porque a gente vai lá para a apostila ver esse assunto lá. Eu quero que já fique claro para vocês quando chegar lá. Repara que a metáfora é uma comparação indireta. Eu não uso nenhuma palavrinha, eu não uso como, eu não uso da maneira. Vou repetir o verso. Olhem aí para o material e vejam. O verso em azul. Verso em azul. Eu faço versos como quem chora. Primeiro ponto, ele compara o jeito dele fazer versos com o jeito de alguém chorar. Ele está comparando essas duas ações. E ele usa o como. Olha, eu até sublinhei aqui, olha, eu sublinhei o como. Ele usa o como. Essa frase, então, é uma comparação, ok? Já no verso em vermelho, ele também está comparando. O verso é sangue. O verso é igual ao sangue, meu verso é como o sangue. Mas ele não usou nenhuma palavrinha para comparar. Isto é uma metáfora. Metáfora. Então, o que é a metáfora? Quando eu faço uma comparação indireta, sem usar uma palavrinha. Ah, tia, e se por acaso eu falasse assim, meu verso é como o sangue? Eu teria transformado uma metáfora em uma comparação. Eu teria transformado, certo? A partir do momento que eu coloco a palavrinha, eu transformo a metáfora em uma comparação. Alguma pergunta disso até aqui? Escreva no chat só quem tiver pergunta. Se não estiver tranquilo, pode permanecer em silêncio. Vou acompanhando enquanto isso. Apostila. Página 59. Apostila, para quem estava perguntando aí a página antes e não abriu ainda, apostila, página 59. Opa, desceu muito. Deixa eu acertar aqui. Vamos ver agora a metáfora e comparação na apostila com o texto de Mário Quintana. A gente já falou de Mário Quintana em outras aulas. Ele é muito legal, muito gostoso de ler, é muito gostoso. Tá? Página 59. Isso aí, Pedro. Tudo. Alguém perdido? Não. Então vamos lá. Olha só. Não mais. Ótimo.
olha o que o Mário Quintana, ele fez um poema para falar sobre poema. E olha o que ele diz. Visualizem. O legal do poema, gente, de vez em quando trava. O legal do poema é o seguinte, quando você estiver lendo, visualize na sua cabeça aquilo que o poeta está falando. Aí o Quintana disse o seguinte, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lê. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento dele já estava em ti. Ou seja, o poema é como um pássaro, que ele chega, pousa no livro que a gente está lendo, faz a gente sentir aquilo ali e depois ele vai embora, certo? Repara o primeiro verso. Os poemas são pássaros que chegam. Repara que eu poderia falar, os poemas são como pássaros que chegam. E aí, de acordo com aquela explicação que eu tinha feito para vocês lá atrás, se Mário Quintana dissesse, os poemas são como pássaros que chegam, eu estaria fazendo uma comparação direta, comparando o poema com o pássaro chegando. Mas o Quintana fez isso e não usou a palavra como. Então ele disse, os poemas são pássaros que chegam. Ele fez uma comparação indireta, ele fez então uma metáfora. Certo aí? Muito tranquilo isso, né? Então, é uma metáfora que é uma comparação indireta. Abaixo aí tem a explicaçãozinha do Mário Quintana, o poeta gaúcho, o quadrinho que está abaixo do poema. O poeta gaúcho Mário Quintana foi jornalista e tradutor. Gostava de escrever sobre as coisas cotidianas e também sobre a própria poesia. Os textos do Quintana, gente, são muito legais por isso. Assim, procurem depois. Na internet você acha muito texto dele muito legal. E procurem para vocês lerem. E como ele tem essa coisa de falar do cotidiano, sabe uma coisa que é muito legal para ler? O Quintana, ele faz a gente perceber coisas da vida que a gente normalmente não pararia para prestar atenção. Né? Porque como ele escreve do dia a dia, ele escreve do cotidiano, das coisas que ele vai encontrando. Então, ele faz a gente perceber as coisas, tá? Deixa eu responder aqui pro Arthur. Vou voltar agora, Arthur. Não, era só para você ilustrar, fazer algum desenho que esteja de acordo com isso. Sim, uma ilustração, isso aí. Isso aí. Muito bem. Deixa eu contar uma curiosidade do Quintana para vocês. Ali no quadrinho fala, né? Ele era gaúcho, ele já é falecido. Ele era gaúcho e ele morava em Porto Alegre, ele morava num hotel. Ele morava no hotel mesmo. E este hotel, assim, na época que o Quintana morava lá, funcionava mesmo como um hotel. As pessoas chegavam e se hospedavam, mas ele morava. Hoje em dia, o hotel virou um centro cultural. Ele não funciona mais como hotel. Ele funciona como um Centro Cultural Mário Quintana. Aí a gente pode visitar. Então, dentro dele tem cinema, tem teatro. Ele já faleceu, sim. Ele morreu, sim. Aí, uma curiosidade. O hotel modificou todo, né? Assim, os quartos do hotel foram transformados em galeria de arte, bem histórico. É lindo. Ai, não vou saber.
Não vou saber em que ano que ele morreu, não. Sou péssima com isso de ano, gente. Para visitar, não precisa pagar, não. Você entra no Centro Cultural. É um prédio lindo. Sabe aqueles prédios de arquitetura antiga? Esse prédio é lindo. No centro de Porto Alegre. Aí você entra e passeia pelo prédio, você não paga. Fica em Porto Alegre. Morreu sim. Agora, se você vai pagar, se for assim, tiver um filme, tiver uma peça de teatro, aí você vai pagar. Eu já fui 2 vezes lá, porque eu acho lindo. Aí, a curiosidade sobre o Mário Quintana. Quando o prédio todo foi reformado, então, foi transformado nessas partes assim de cinema, de teatro, restaurante, café, tem tudo isso. O quarto que ele morava não foi mexido. Não foi. O quarto que ele morava ficou do mesmo jeitinho. E aí, você visita e você encontra o quarto do jeito que ele deixou. Eles mantêm o quarto do jeito que... Aí tem uma mesinha com a máquina de escrever dele, né? Porque ele escrevia no computador, ele escrevia na máquina de escrever. Pesquisou aí, ó. Muito bem, Pedro. Pedro, fazendo a tarefa rápida aí, né? Mas você pesquisou? Tem ali em cima, Pedro. De qualquer forma, Pedro foi lá e deu informação pra gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Pedro. É que eu sou realmente péssima com datas. Eu sabia que não tinha muito tempo, né? Assim, coisa de anos e anos, né? Sabia disso. Mas não lembrava o ano exato. Muito obrigada. O centro, alguém perguntou ali em cima, é Centro Cultural Mário Quintana. Centro Cultural Mário Quintana. Nossa. Ai, gente. Né? Vocês não eram nascidos, não, gente. Ai, tô chocada, gente. Eu tava no 3º ano do ensino médio. Ai, vocês acabaram comigo agora. Vocês acabaram comigo. Eu entrei na faculdade em 95. E vocês vêm aí. Nem sonhava em nascer. Tudo bem. Novinhos. Novinhos. Tudo bem. Tudo bem. Ele é muito antigo. 26 anos de profissão. Bora lá. Ó a bobeira, ó a bobeira. Voltou. Então, depois vocês pesquisem também sobre o Centro Cultural, porque aí dá pra ver as fotos dos lugares que são lindas. Mas o que eu acho interessante da informação dele, assim, dele morar no hotel, né? E o hotel, eles mantiveram o quarto dele, isso é bem legal. Agora, o que eu mais gosto, eu gosto muito de ler poesia do Quintana, muito. Por isso, essa coisa dele escrever do cotidiano parece que faz a gente prestar atenção em coisas que normalmente a gente não presta, sabe? E de ver que eu posso encontrar... Assim, a poesia não é aquela coisa distante, isolada no livro, não. A poesia tá na vida da gente, sabe? Tá no cotidiano da gente. E quando a gente percebe que a literatura pode fazer parte, ela fica mais agradável pra gente também e faz a gente enxergar as coisas de maneira melhor, tá? Isso que eu quero que vocês peguem do Quintana. Olha só, volta lá na apostila, a questão de cima. Veja bem, aqui tem uma informação sobre a leitura. Qual questão, Helena, você quer que eu fale? Eu vou começar aqui agora, ó, ao lermos esse texto. Veja aí se quer que eu fale algo antes disso. Se for algo antes disso, me avisa aí. A questão de cima é que eu não sei qual de cima que você está falando. Veja o número da questão ou o início dela. Ó, vou começar aqui, depois eu volto se for o caso. Ficou em silêncio ali. Acompanhe aqui
Tô na página 59. Ó o gatinho aqui. O quadrado do poema. Este. Se for este, é para fazer uma ilustração. É para fazer a ilustração aqui nesse quadrado. Ilustrar o poema. Tá? Aí vamos aqui. Isso aí. Ao lermos esse texto, fazemos um pacto. Assumimos que poemas são pássaros e que se alimentam em nossas mãos. A gente aceita aquilo ali que o Quintana está falando, né? Ou seja, aceitamos e compreendemos que o alimento dos pássaros, os poemas, está em nós. Fazemos um pacto para aceitar que assim seja. Sem pacto, não há leitura poética, que consiste em aceitar o inusitado, o absurdo, o ilógico, o incomunicável. Olha o que isso está dizendo, gente. Pacto aqui é no sentido assim, quando eu leio um poema, eu preciso estabelecer um pacto com o poema, um pacto no sentido de aceitar aquilo que ele me diz sem julgar. Então, eu vou aceitar o que é inusitado. O que é uma coisa inusitada? É uma coisa não esperada. Não esperada. Um absurdo, um ilógico, um incomunicável. Eu tenho que ler um poema sem me prender nas coisas racionais. Entendeu? Este é o pacto que ele quer dizer. É fazer um acordo, né? Um acordo com o poeta de pensar assim, eu aceito o que você escrever, tá? Eu não vou julgar, eu vou aceitar e tentar entender por que você escreveu dessa maneira, por que você enxergou desta maneira. É pacto nesse sentido que esse trechinho aí quis estabelecer pra gente. Aí, embaixo, desenho do gatinho e a informação. Gatos são poemas ambulantes. Que coisa mais fofa, gente. Gatos são poemas ambulantes. Gatos são poemas que andam. Lindo isso, né? Aí, veja. Gatos são poemas ambulantes é uma metáfora. É uma metáfora, porque eu estou fazendo uma comparação. Estou comparando gato com poemas ambulantes, mas eu não estou usando a palavra como. Aí o que ele quer que você faça? Complete a frase. Você escolhe alguma coisa para colocar no primeiro espaço. São poemas, por exemplo, flores são poemas sorridentes. Esta é a minha frase. Vou colocar aqui no chat. Flores são poemas sorridentes. É a minha. Alguém quer fazer alguma? Partitura. Lindo, Pedro! Partituras são poemas musicais. Gatos são poemas irritantes. Eu não gosto de gato. Lindo! Mais alguém? Adorei as partituras, poemas musicais. Bem poético. Adorei. Alguém mais? Morangos são poemas comestíveis. Raposas são poemas admiráveis. Boa. Cachorros são poemas fofinhos. Coelhos. Ai, tô me perdendo aqui. Cachorros são poemas fofinhos. Tá, peraí que a pessoa tá toda perdida. Vocês estão muito rápidos. Coelhos são poemas saltitantes. Adorei. As notas musicais são poemas belos.
Gatos são poemas arranhantes. Desenhos são poemas animados. Ai, adorei. Asas são poemas plenos. Lindo. Os cachorros são poemas bonitos. Comida é um poema gostoso. Comida é poema que eu quero agora. Engraçadinho. Coelhos são poemas saltitantes. Neve são poemas de personalidade fria. Profunda, garota! Profunda! Cachorros são poemas barulhentos. Rosas são poemas cheirosos, mas os espinhos são poemas violentos. Olha! Pássaros são poemas alados. Vocês estão muito inspirados hoje. Adorei tudo. Adorei. Gatos são poemas fofinhos. Fogo são poemas quentes. Isso. Muito bom. Muito bom. Livros são poemas inspiradores. Quentes, isso aí. Às vezes acontece. Então, aí vocês escolhem Professores são poemas legais. Viagens são poemas que eu quero fazer agora. Sol é um poema brilhante. Poetas são poemas inspirados. Então, vocês vão escolher e completar ali. Desse jeitinho aí. Desse jeitinho vocês pegaram muito bem. E olha que interessante. A lua é um poema frio. Calma aí. Ah, vou nem... Romances são poemas. Deixa eu explicar então. Ó, nós estamos conversando o seguinte. Tá bom, agora tá bom de exemplo. Vou explicar. Tem exemplo. Os alunos estavam colocando aqui no chat exemplos de frase para esse, ó, página 59, tá vendo esse quadrinho aqui, que tem um gatinho? Ele pede para colocar, você completar a frase aqui, falando que para você é poema. Aí os alunos estavam aqui colocando exemplos. A gente está falando dessa parte aqui. Aí eu estava lendo ali no chat alguns exemplos. Pena que você entrando depois você não vai conseguir ler, porque foram frases lindas, colocaram frases lindas. E aí, interessante aqui, gente, repara que essas frases todas que vocês colocaram aí são metáforas. Repara que são comparações que vocês estão fazendo, né? Estão fazendo as comparações sem usar a palavrinha como. Então, vocês fizeram versos metafóricos. Mulheres são poemas difíceis. Olha, repara, isso é um poema metafórico. Você criou uma metáfora. Vejam que vocês já estão por dentro da informação. Olha aqui, essa leitura expressiva a gente não tem como fazer aqui agora. Vamos fazer quando voltarmos, seja breve. E volta lá, página 59, questão 14. Apostila, questão 14. Diferentemente de Passa Passarinho e Urgente, o texto, os poemas não é visual, não forma uma imagem. Mesmo assim, o poema faz o leitor visualizar a imagem. Que imagens são essas? Utiliza o espaço ao lado do poema para representar uma dessas imagens. É o que ele pediu lá. Ele quer dizer que é o seguinte, ó, essa 14 é o que vocês estavam me perguntando lá sobre aquele quadrinho. Então, ele quer dizer o seguinte, ó, lembra que na nossa primeira aula sobre poema, a gente viu sobre os poemas visuais, que são aqueles que formam, assim, a estrutura do poema forma uma imagem.
O que ele está dizendo aqui é o seguinte: estes poemas aqui, eles não formam uma imagem. Eles vêm em verso e o verso não forma uma imagem. Mesmo assim, a gente consegue visualizar coisas na cabeça da gente quando a gente lê aquele poema. Por isso, aquele quadrinho ao lado do poema para você desenhar ali aquilo que você visualizou. Então, esta questão 14 é o que está dizendo que é para fazer lá naquele quadrinho ao lado do poema que estavam me perguntando antes. Cada um faz a ilustração que quiser. Tá? É aquilo que você enxergou no poema, não tem uma resposta única e certa para isso não, ok? E aí a gente segue. Essas ilustrações, eu vou ver depois, assim que a gente voltar, eu vou olhar a apostila de vocês, vou visitar a apostila de vocês, aí essas partes todas eu vou olhar, tá bom? Vamos seguindo? Página 60. Página 60. Ele pede aqui também uma ilustração, tá? Vou comentar, para quem não, de repente não entendeu. Então, questão 15. No papel, pode-se ilustrar precariamente o movimento e o som das palavras pássaro que pousam no livro aberto e voam quando o livro se fecha. Seu desafio: distribui graficamente os versos do poema, criando uma imagem para que os leitores do seu texto visualizem esses voos em uma bela exposição que pode ser organizada pela turma e mostrada na entrada da escola. A gente não vai ter exposição agora, mas o que acontece? Essa página 15, você vai, neste quadro aqui, desenhar reescrever o poema mudando a forma dele, como se as palavras como se fossem pássaros, entendeu? Como se fossem pássaros. Só repetir o poema como se as palavrinhas fossem pássaros. Não precisa fazer o poema todo não, talvez fique bem apertadinho. Legal isso. Legal isso, Davi. O poema lá dos pássaros, o do Mário Quintana. O poema do Mário Quintana, o poema São Pássaros. Tá? Aí, olha a metáfora. É aqui que a gente ia começar, né? Por isso que antes eu expliquei para vocês com aquele poema lá do Desencanto do Manuel Bandeira, porque quando a gente chegasse aqui, ficasse mais fácil para vocês. Então, por exemplo, agora vocês já sabem que metáfora é uma comparação indireta. Básico, vocês já sabem isso. Fazer uma metáfora é fazer uma comparação indireta. Eu comparo sem usar a palavrinha como. Tá? E aí a gente lê aqui e vê o seguinte. Dê uma olhada aí nos microfones, gente. Ó, acompanha, por favor, finalzinho da página 60. Acompanha para não ter dúvida, porque mesmo que seja tranquilo, tem gente que confunde um pouco. Figura de linguagem, metáfora. No texto, os poemas, há metáforas para explicar o que são poemas. Assim, poemas igual pássaros. O poeta compara poemas e pássaros. Veja bem, o poeta compara poemas e pássaros. Não se sabe de onde eles surgem, não tem pouso nem porto, precisam de liberdade para existir, depende de quem trata deles. Na imaginação do poeta, o termo pássaros substituiu poemas, revelando uma relação de semelhança entre eles. Foi o que ele escolheu. Pois bem, a metáfora é uma figura de linguagem que estabelece uma igualdade entre coisas diferentes. Desta forma, A igual B. Você sabia que em uma conversa as pessoas em geral usam em média 4 metáforas por minuto? Observe isso na próxima conversa. Quando vocês estiverem conversando com alguém, observem se as pessoas fazem metáfora. Tá? A gente faz metáfora igual assim. Fulano é um papagaio. Fulano é um papagaio, eu quero dizer o quê? O fulano fala igual fala um papagaio. Isso é uma metáfora, tá certo?
Vamos pensar aqui em metáforas. Página 61, questão 16. Página 61, questão 16. Use a imaginação para completar as frases a seguir, observando as metáforas iniciais. Tem que ter uma lógica, ok? Ó, letra A. Se os poemas são pássaros... Bom, ó, veja que o poema é todo. Se os poemas são pássaros, as palavras são suas... O que pode ser? Asas. Também colocaria asas. Os poemas são pássaros. As palavras são asas. São penas. Também. Muito bem. Letra B. Se um livro fechado é um alçapão, uma armadilha. Ó, o livro fechado é uma armadilha. As suas folhas são chaves. Muito bem. Algo mais? Muito bom esse de chaves. Bem sacado, garoto. Letra C. Tô indo. Se uma árvore é o conhecimento, suas raízes são estudos, aprendizado. Azul. Tá certo ali na B, predadores também. Estudo, palavra, sabedoria. Muito bem, aprendizagem. Muito bem, arrasaram. Tô adorando as respostas, hoje vocês estão inspirados mesmo. D. Se o ovo é vida, cada casca do ovo é proteção. Muito bem. Sentimento, escudo, moradia. Que lindo! Isso aí. Pegaram bem. E a última. Se o vento é uma vassoura, cada folha seca é um fio, um obstáculo, chuva, poluição. Isso. Viram como vocês fazem metáfora, como vocês fazem poema? É isso. Repara que são comparações. O livro fechado é um alçapão. Simples folha, poeira legal aí. A letra A pode ser asas, pode ser penas. A gente vai fazer depois. Gostou, né? Legal fazer isso, né? Depois eu vou montar um exercíciozinho assim da gente completar, tá? Quando a gente estiver um pouquinho mais adiantado aqui no conteúdo, eu vou montar alguns exercícios assim, alguns de coisas diferentes pra gente ficar treinando essas coisas, tá bem? Já tô montando, mas eu quero dar uma adiantada na apostila, viu? A E, se vento é vassoura, cada folha é seca. Bom, as pessoas colocaram aqui, ó, obstáculo. Poeira, sujeira, poluição, chuva, obstáculo. Eu gostei bem do obstáculo. Aí você pode escolher um para completar. Tá bom? Fio. Gostando das respostas. Ok? 17. E repara o que é interessante, gente, é assim, ver que vai despertando na gente o observar as coisas, né? O prestar atenção nas coisas e usar as palavras, né? É quase um joguinho, né? Escrever um poema é quase um joguinho de encaixar as palavras no lugar certo, né? Olha, 17. O texto dos poemas termina com reticências, os 3 pontinhos. Confira. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes
que o alimento dele já estava em ti, reticências. Que profundo, garota. Letra A. O emprego das reticências. Eu acho também como quebra-cabeça. O emprego das reticências no final do poema tem o objetivo de deixar espaço para o leitor concluir o poema. Isso aí. Deixar espaço para o leitor. A gente vai fazendo junto com o autor, né? Letra B. Reescreva esse trecho do poema, experimentando outro sinal de pontuação no último verso, explicando o porquê de sua escolha. Se você quiser concluir o poema, se você quiser... Não, eu quero fechar. É o que eu fechei? Ponto. Se eu quiser indicar uma exclamação, posso colocar uma ou posso colocar até mais exclamação. Tá certo? Concentrem no assunto aqui, meninos. Você fechou. Sem problema. Sem problema. O que a gente teria de possibilidade seria o seguinte: um ponto final para fechar, um ponto de exclamação, eu fecho, mas eu indico também ali meu sentimento, o meu emocional entra ali também, um ponto de interrogação, deixo dúvida no ar, tá? Então, essas seriam as possibilidades. Eu posso, por exemplo, colocar uma vírgula, então vou terminar com vírgula, né, o texto, tá certo? Então, as possibilidades, ponto, exclamação, interrogação. Então, o ponto e vírgula, você teria que continuar depois, você teria que colocar mais alguma coisa. Sabe por quê? Veja bem, em relação à pontuação, prestem atenção. Existem pontuações que encerram o período. Como eu sei que uma pontuação encerra o período? Quando depois dela eu coloco letra maiúscula. Então, depois de um ponto final eu coloco letra maiúscula. Depois de um ponto de interrogação eu coloco letra maiúscula. Depois de um ponto de exclamação eu coloco letra maiúscula. Mas, depois de vírgula, não. Depois de ponto e vírgula, não. Então, se eu colocasse ponto e vírgula, significaria que eu ia continuar o texto. Eu teria que escrever mais alguma coisa, tá? Somente por essa questão. Eu teria que escrever alguma coisa. Não encerraria. E ali, como ele é o último verso, o ideal é que seja uma pontuação que encerre. Exatamente, é isso. O ponto e vírgula, ele dá uma pausa maior, mas ele dá uma continuidade no raciocínio, na informação. Ele não para, né? Olha só, a gente vai fazer uma leitura só para preparar para vocês ficarem mais tranquilos em relação à atividade. Porque este poema é bem bonitinho. E aí eu vou fazer a leitura do poema e eu encerro a gravação, libero vocês e fico só com quem quiser tirar alguma dúvida, tá bem? Então, rapidinho aqui. Além da imaginação. Tem gente passando fome. Olha esse poema para esse horário. Tem gente passando fome e não é fome que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio e não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente e não é a doença que você imagina entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança e não é o desalento que você imagina entre o pesadelo e o despertar. E não são os que você imagina entre os passeios e a casa. Tem gente sem dinheiro e não é a falta que você imagina entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda e não é aquela que você imagina entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação. Meninos, eu vou encerrar aqui a gravação mas vou ficar até meio-dia aqui se quiser tirar alguma dúvida, ok? Se não tiver dúvida, estão liberados. A gente deu 50 minutinhos aí. Eu encerro e continuo com vocês até meio-dia para tirar dúvida. Muito obrigada pela presença e pela participação. Tchau, tchau.
Fabrício, tchau, professora. Lavínia, não sai da live, por favor.